Você já se perguntou por que Jesus nos chamou de sal da terra? Por que o sal aparece repetidamente nas páginas da Bíblia, desde Levítico até os Evangelhos? Talvez você nunca tenha percebido, mas o sal carrega um poder espiritual que vai muito além da cozinha. Ele é um símbolo de pureza, de alianças inquebráveis e até mesmo uma arma contra as forças do mal. Sim, isso mesmo. Um elemento tão simples, tão cotidiano, tem significados ocultos nas Escrituras que muitos ignoram. Mas aqui está algo que poucos falam. O sal, nas mãos de quem entende seu propósito bíblico, pode ser usado para proteger lares, fortalecer a fé e até purificar ambientes. E não, isso não é superstição, é pura palavra de Deus. Quer um exemplo? Lembre-se do profeta Eliseu, que purificou águas amargas com sal em nome do Senhor. Essa história não é apenas sobre um milagre antigo, é uma pista para nós sobre como utilizar o que Deus já nos deu para vencer desafios espirituais hoje. Está preparado para descobrir verdades que podem transformar sua vida? Hoje, você vai aprender não só o significado profundo do sal na Bíblia, mas como aplicá-lo de maneira prática, respaldado pelas Escrituras. Vamos juntos explorar o que muitos negligenciam e descobrir o que realmente significa ser o sal da terra. Desde o início dos tempos, o sal foi criado por Deus com um propósito divino, mencionado em diversas passagens das Escrituras. Jesus mesmo afirmou: "Vós sois o sal da terra." Mateus 5,13. Destacando a importância desse elemento como símbolo de pureza e testemunho cristão. O sal não é apenas um tempero comum, mas uma ferramenta espiritual poderosa. Na Bíblia, ele é usado para purificar e santificar, como vemos em 2 Reis 2,21, quando o profeta Eliseu lança sal na água para torná-la saudável novamente, mostrando que, sob a direção divina, o sal é um agente de bênçãos. Além disso, o sal é um elemento que Deus pediu nas ofertas. Todas as tuas ofertas de cereais temperarás com sal. Não deixarás faltar nelas o sal da aliança do teu Deus. Levítico 2,13. Esse detalhe aparentemente simples carrega um significado profundo. Ele nos lembra do compromisso com Deus, de uma aliança permanente e incorruptível. Na prática, o sal simboliza a pureza da nossa fé e o desejo de sermos consagrados a Ele. Muitos cristãos oram enquanto utilizam sal para reforçar a presença de Deus em seus lares, protegendo contra o mal e abençoando seus ambientes. Outro exemplo poderoso do uso do sal nas Escrituras está no seu poder para trazer transformação. Em Marcos 9,50, Jesus diz: "Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros." Isso nos ensina que o sal é um reflexo da nossa caminhada cristã. Devemos ser agentes de mudança, mantendo nossa fé viva e íntegra. Quer entender mais sobre como o sal se conecta à aliança do Senhor? Basta explorar como as histórias da Bíblia nos revelam a profundidade desse elemento em sua aplicação espiritual. O sal, embora simples, carrega um peso simbólico profundo nas Escrituras. Em Levítico 2,13, Deus ordena que todas as ofertas de cereais sejam acompanhadas pelo sal da aliança. Este detalhe não é trivial. Ele simboliza a permanência e a lealdade do pacto entre Deus e seu povo. Imagine a seriedade desse ato. O sal, incorruptível, é usado para nos lembrar de que a aliança com Deus é eterna e imutável. Assim, os cristãos são chamados a refletir essa fidelidade em suas vidas, temperando suas ações com a essência da palavra de Deus. Jesus também usou o sal como uma poderosa metáfora em Mateus 5,13, ao chamar seus seguidores de sal da terra. Essa declaração nos desafia a viver de forma exemplar, influenciando positivamente a sociedade e preservando os valores cristãos. O sal impede a corrupção tanto no alimento quanto na fé. É como Jesus nos dizendo: sejam diferentes, façam a diferença. Por exemplo,
Um cristão que age com integridade no trabalho ou no lar é um reflexo vivo dessa metáfora, mantendo o testemunho da graça divina. Outra referência marcante está em 2 Reis 2:19-22, quando o profeta Eliseu usa sal para curar as águas de Jericó. Ele obedece à direção divina, demonstrando que o sal, nas mãos de um servo de Deus, é um instrumento de transformação e restauração. Essa história nos ensina que, ao confiarmos em Deus e usarmos os elementos que Ele nos deu, como o sal, podemos experimentar milagres e renovação em nossa vida. Mas como será que o sal age nas batalhas espirituais? Espere até entender o poder do sal na guerra contra as trevas. O sal, além de sua importância simbólica, é também uma arma espiritual poderosa quando usado com fé e obediência à palavra de Deus. Em Marcos 9:49, Jesus menciona que cada um será salgado com fogo, apontando para a purificação e o preparo para a vida espiritual. Quando usado em atos proféticos, o sal pode simbolizar o poder de Deus para quebrar maldições, dissipar trevas e trazer proteção ao lar. Por exemplo, em muitos contextos cristãos, orações acompanhadas de sal consagrado são feitas para selar janelas e portas como um gesto de confiança em Deus. A Bíblia nos mostra que o sal não é apenas para preservar, mas também para repreender o mal. Em 2 Reis 2:19-22, Eliseu purifica as águas de Jericó com sal, mostrando que Deus transforma aquilo que está corrompido em algo puro e saudável. Da mesma forma, muitos cristãos hoje oram enquanto usam sal em situações onde percebem a necessidade de intervenção divina, como ambientes espiritualmente pesados. Contudo, é essencial lembrar que o poder não está no sal em si, mas em Deus, que o usa como um meio de realizar sua vontade. O sal, na guerra espiritual, nos lembra da autoridade dada por Deus aos crentes para vencerem batalhas contra forças das trevas. Em Efésios 6:12, aprendemos que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. Utilizar o sal em oração, pedindo a purificação do ambiente, é um ato de fé, assim como era nos tempos bíblicos. Mas o simbolismo do sal vai além da proteção. Ele também aponta para nossa responsabilidade como cristãos, de sermos fiéis e vigilantes. No próximo passo, veremos como o sal carrega mensagens de lealdade e sua aplicação em diferentes aspectos da vida cristã. O sal, ao longo da Bíblia, é carregado de simbolismos profundos, que nos ensinam sobre lealdade e compromisso com Deus. Em Levítico 2:13, Deus instrui que o sal da aliança nunca deve faltar nas ofertas, reforçando que a aliança entre ele e seu povo é eterna e inquebrável. Da mesma forma, o sal nos lembra de sermos fiéis em nossa caminhada cristã, mesmo nos desafios. Assim como o sal não perde seu sabor facilmente, Deus nos convida a permanecer firmes, temperando nossa vida com sua palavra. O simbolismo do sal também carrega uma dualidade importante. Ele pode abençoar ou amaldiçoar, dependendo do contexto. Vemos isso em Juízes 9:45, quando Abimeleque destrói uma cidade e espalha sal em seus campos como sinal de maldição. Porém, nas mãos de Deus, o sal é uma bênção poderosa, como em 2 Reis 2:21, onde purifica as águas. Essa dualidade nos lembra que nossas escolhas e intenções definem o impacto de nossas ações espirituais. É por isso que devemos usar o sal como instrumento de obediência e santificação, sempre em oração. Na aplicação prática, o sal pode ser usado em atos proféticos para fortalecer nossa fé. Por exemplo, muitos cristãos oram pedindo a Deus que consagre o sal antes de usá-lo em suas casas ou em cerimônias. Eles o utilizam como um lembrete físico de sua dedicação ao Senhor. Você já parou para pensar em como pequenos atos, como espalhar sal consagrado em sua casa enquanto ora, podem fortalecer sua conexão com Deus?
E se soubéssemos como aplicar isso em situações do dia a dia, nossas vidas poderiam refletir mais da luz de Cristo. No próximo passo, veremos orientações práticas que podem transformar sua forma de lidar com os desafios espirituais. O uso do sal como ferramenta espiritual requer fé e entendimento. Na Bíblia, ele é mencionado como símbolo de purificação e renovação, e muitos cristãos aplicam isso em suas vidas por meio de atos simples, mas carregados de significado. Uma sugestão prática é orar com base em 2 Reis 2:21, onde Eliseu purifica as águas com sal, pedindo a Deus que o use para trazer paz e bênção ao lar. Depois, você pode espalhar um pouco de sal consagrado nos cantos da casa, declarando a proteção e a presença do Senhor em cada cômodo. Outra aplicação poderosa do sal é em momentos de guerra espiritual. Como ensina Efésios 6:12, nossa luta é contra forças espirituais, e o sal pode ser um símbolo tangível de nossa fé ao clamarmos pela purificação de ambientes. Antes de usar o sal, consagre-o em oração, pedindo a Deus que o santifique para o propósito desejado. Em seguida, use-o nas portas e janelas de sua casa, declarando a palavra de Deus, como em Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Este ato não é superstição, mas uma manifestação de confiança em Deus. Para quem busca fortalecer sua vida espiritual, incorporar o uso do sal em orações e atos simbólicos pode ser uma maneira de reforçar a aliança com Deus. Ore para que Ele limpe sua mente, coração e lar, simbolizado pela purificação que o sal representa. Experimente fazer uma oração simples como: Senhor, assim como o sal purifica, purifica minha casa, minha família e minha vida para que tua luz brilhe em nós. Mas o sal não age sozinho. Ele é um ponto de contato para a nossa fé, que é fortalecida pelo poder da palavra e pelas histórias da Bíblia, que nos mostram o cuidado e a direção divina. Ao longo deste estudo, vimos que o sal é muito mais do que um elemento comum. Ele é uma ferramenta espiritual poderosa, com raízes profundas nas Escrituras e aplicações práticas que podem transformar nossa vida cristã. Mas agora é com você. Como você tem usado os recursos que Deus já colocou em suas mãos? Será que tem sido o sal da terra que Jesus nos chamou para ser? Ou será que está deixando sua fé perder o sabor? Este é o momento de agir. Pegue um pouco de sal, consagre-o em oração e use-o em atos simples, mas cheios de significado. Purifique seu lar, proteja sua família e lembre-se de que você carrega uma aliança eterna com Deus. Mais importante ainda, viva como alguém que traz sabor e luz ao mundo ao seu redor. Não deixe esse conhecimento ficar só na teoria. Coloque em prática e veja a mudança acontecer. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhuma oportunidade de aprender mais sobre como aplicar os ensinamentos da Bíblia no seu dia a dia. Deixe nos comentários como você planeja usar esses princípios e compartilhe suas experiências. Vamos juntos crescer na fé e na compreensão da Palavra de Deus.